A Rádio Cidade FM apresenta Programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. E foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciasse uma barca, por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós estamos no ano B, onde nós somos convidados a ler o Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos foi o primeiro entre os evangelhos que foi escrito, mais ou menos do ano 64 até o ano 73 no máximo. Imagine o contexto da realidade. Jerusalém foi destruída, o templo foi destruído, a guerra judaica que promoveu muita coisa ruim, como toda guerra. E o que fica? Fica a esperança. O que fica? O desejo de alguém que os salve. E foi aí que nasceu o que reforçou a ideia de um Messias, de um Salvador. Por isso, os cristãos perguntavam: e o nosso Jesus? Onde ele está? Por que não nos salva? E eles vão construir a imagem de Jesus, de um Messias, de acordo com a realidade deles. Por isso a pergunta fundamental: quem é Jesus? A resposta não vai ser teórica. A resposta vai ser assim: mediante cada ação que Jesus vai exercendo dentro da comunidade. Jesus é aquele que coloca o homem no centro, que coloca o ser humano fragilizado no centro. Hoje, mais uma vez, coloca realmente todas as pessoas que estão passando por dificuldade, que estão sofrendo. Jesus chega a sentar-se junto à barca. A barca geralmente é a imagem da igreja, da comunidade, para poder atender as pessoas. O Evangelho de Marcos usa muito o termo multidão. Toda multidão significa muito, né? Que eram milhares de pessoas necessariamente. Mas por que tem tantas pessoas doentes? Por que aparecem tantas pessoas com sofrimento? Porque, infelizmente, sempre houveram maus governos. Pessoas que, assumindo seus cargos políticos e que, infelizmente, tiravam das pessoas, exploravam as pessoas. Quanto menos políticas públicas nós temos, mais pessoas sofrendo nós teremos. Por isso, tantas pessoas em situações difíceis aqui. E encontra em Jesus aquele que pode expulsar todos os males físicos, espirituais, mas principalmente dando a dignidade, acolhendo, ouvindo como um bom pastor, porque pareciam ovelhas sem pastor. Que nós também, cristãos, católicos, possamos representar a esperança que cura, que salva e que dá alento, vida nova às pessoas, pois vida fácil ninguém tem, pois as situações adversas também da nossa sociedade são muitas. Que a gente tenha o ouvido de Jesus, que a gente tenha a palavra de Jesus, que a gente tenha o coração de Jesus. E quem se aproxima da igreja, da comunidade, do grupo
possa ser atendida, acolhida, amada e renovada, assim como aquelas pessoas que iam ao encontro de Jesus. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é